O cheiro de café fresco pairava no ar quando abri a porta do escritório do Sr. Roberto. 6 da manhã, meu ritual de sempre. Começar antes que o caos corporativo se instalasse, para garantir que ele e seus executivos tivessem um ambiente impecável para tomar decisões importantes. Naquele dia, a luz fraca da manhã dançava sobre os móveis de mogno, realçando o brilho do verniz recém-aplicado. Comecei pela mesa, removendo as canetas fora do lugar e os papéis soltos. Era uma rotina quase meditativa para mim, um momento de paz antes da correria do dia. Foi então que o vi, um pedaço de papel amassado, meio escondido sob um porta-retratos. Não era incomum encontrar papéis descartados. O Sr. Roberto era um homem de ideias, e muitas delas acabavam no lixo. Mas algo naquele papel me chamou a atenção. Era um rascunho, rabiscado com uma caneta azul. Números, fórmulas e algumas palavras que pareciam siglas complexas. Confesso que entendo pouco de finanças ou negócios, mas uma coisa me saltou aos olhos. Um número repetido várias vezes, com uma vírgula em um lugar que me pareceu estranho. Não era nada demais, pensei. Provavelmente, um erro bobo, uma anotação descartada. Mas a imagem daquele número, daquela vírgula mal colocada, ficou martelando na minha cabeça. Era como uma pequena pedra no sapato, um incômodo constante. Continuei com a limpeza, mas meus pensamentos voltavam àquele pedaço de papel. Não é da minha conta, eu repetia para mim mesma. Sou apenas a faxineira. Quem sou eu para questionar os números do Sr. Roberto? Mas a inquietação persistia. Era algo além da minha compreensão, mas sentia que havia algo errado ali. Uma intuição, talvez. Ou, quem sabe, apenas a mania de perfeição que me acompanhava em tudo o que fazia. Lembrei-me da minha avó que sempre dizia: Maria, preste atenção aos detalhes. São eles que fazem a diferença entre o bom e o excelente. As palavras dela ecoavam na minha mente enquanto eu passava o pano na mesa. Respirei fundo, tentando afastar a dúvida, mas o papel amassado continuava me chamando, como um sussurro insistente. Decidi que não conseguiria seguir em frente até fazer alguma coisa. Peguei o papel com cuidado, alisei as dobras e examinei-o novamente. Os números dançavam diante dos meus olhos, confusos e indecifráveis. Mas a vírgula, ela ainda me parecia fora do lugar. Com o coração acelerado, tomei uma decisão. Sabia que poderia estar me metendo onde não era chamada, que poderia parecer ridícula, mas não conseguia ignorar a sensação de que algo importante estava em jogo. Decidi que precisava falar com o Sr. Roberto. Mas como? Como abordar um homem tão importante, tão ocupado, com uma preocupação tão insignificante? A ideia me deixava nervosa, mas a imagem da vírgula mal colocada me impedia de desistir. Talvez, apenas talvez, eu pudesse evitar um erro grave. E no fim das contas, era isso que importava. Aguardei ansiosamente, sentada no meu pequeno canto da copa, o Sr. Roberto chegar. Cada gole do meu café parecia pesar uma tonelada. A ansiedade era palpável, um nó preso na garganta. Imaginei 1000 cenários possíveis, ele rindo da minha ignorância, me repreendendo por me intrometer em assuntos que não eram meus, ou pior, ignorando completamente o meu alerta. Finalmente, por volta das 9 da manhã, a porta do elevador se abriu e o Sr. Roberto surgiu, com sua habitual energia e um ar de preocupação estampada no rosto. Ele estava sempre impecável, com seus ternos sob medida e o cabelo perfeitamente penteado. Parecia um personagem saído de um filme. Respirei fundo, reuni toda a minha coragem e me aproximei. Bom dia, Sr. Roberto, disse, a voz tremendo um pouco. Ele me olhou com aqueles olhos azuis penetrantes, aparentemente surpreso. Bom dia, Maria. Aconteceu alguma coisa? Senhor, eu encontrei um papel no seu escritório esta manhã. Comecei, gesticulando nervosamente com o papel amassado na mão. E eu não entendo muito de números, mas algo me pareceu estranho. Ele franziu a testa, demonstrando confusão. Um papel? Estranho como? Hesitei por um momento, sentindo o peso do meu atrevimento. É que tem uma vírgula em um número que me parece no lugar errado. O Sr. Roberto soltou uma leve risada, mas percebi que ele estava tentando ser gentil. Maria, agradeço a sua preocupação, mas tenho certeza de que está tudo certo. São apenas anotações preliminares. Eu sei, senhor, mas
Poderia dar uma olhada? Por favor? É que não consigo tirar isso da cabeça. Ele suspirou, cedendo à minha insistência. Está bem, Maria. Deixe-me ver. Entreguei o papel para ele, sentindo minhas mãos tremerem. Ele pegou os óculos de leitura e examinou o rascunho com atenção. O silêncio se instalou na copa, interrompido apenas pelo barulho suave da máquina de café. Seus olhos percorreram os números, as fórmulas, as siglas. Sua expressão se tornou cada vez mais séria. A leveza inicial desapareceu, dando lugar a uma concentração intensa. O tempo parecia ter parado. Cada segundo era uma eternidade. Eu observava cada movimento do seu rosto, tentando decifrar o que ele estava pensando. Finalmente, ele ergueu os olhos, me encarando com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, nem desprezo. Era choque. E algo mais. Reconhecimento. Maria, ele disse, a voz agora grave e carregada de emoção. Onde você encontrou isso? Estava embaixo do porta-retratos, na sua mesa, senhor. Respondi, sentindo um frio na espinha. Ele respirou fundo, passando a mão pelo cabelo. Você não faz ideia do que acabou de fazer, não é? Balancei a cabeça, confusa e assustada. Não, senhor, eu só achei que devia avisar. Ele sorriu, um sorriso genuíno e radiante que iluminou todo o seu rosto. Maria, você acabou de salvar a empresa de um erro que poderia nos custar milhões. Milhões. Senti minhas pernas fraquejarem. Milhões? Eu? Uma simples faxineira? Era inacreditável. Aquela vírgula, ele continuou, apontando para o número no papel, estava no lugar errado. Um erro de digitação, um pequeno detalhe que ninguém percebeu. Mas você viu. Ele se aproximou de mim, colocando a mão no meu ombro. Maria, você tem um olho incrível para detalhes e uma intuição ainda melhor. Ainda estava processando tudo o que ele havia dito. Milhões. Uma vírgula. Era surreal. Eu não sei o que dizer, senhor. Murmurei, sentindo as lágrimas marejarem meus olhos. Não precisa dizer nada, ele respondeu. Você já fez o suficiente. Mais do que o suficiente. Ele se afastou um pouco, pegando o telefone e discando um número. Preciso convocar uma reunião urgente, ele disse, com a voz firme e decidida. E quero que a Maria esteja presente. Ele desligou o telefone e se virou para mim novamente. Maria, prepare-se. Sua vida está prestes a mudar. O que ele quis dizer com isso? O que aconteceria agora? A curiosidade e a apreensão me invadiram, deixando-me completamente sem fôlego. Aquele pequeno pedaço de papel amassado, aquela vírgula mal colocada, havia desencadeado uma série de eventos que eu jamais poderia ter imaginado. E tudo estava apenas começando. Senti um turbilhão de emoções me invadir. Alívio, incredulidade e um medo crescente do desconhecido. Minha vida, prestes a mudar? Como assim? Eu, Maria, a faxineira, prestes a ter a vida transformada por causa de uma vírgula? Parecia roteiro de filme e dos mais improváveis. A reunião foi convocada em tempo recorde. Vi os executivos chegarem, um a um, com expressões confusas e apressadas. Eram homens e mulheres de terno, com pastas cheias de documentos e celulares grudados nas orelhas. Um mundo completamente diferente do meu. Um universo de decisões importantes e cifras astronômicas. Fui conduzida à sala de reuniões, um espaço imponente com uma mesa oval de madeira escura, cadeiras de couro e uma vista panorâmica da cidade. Sentei-me em uma cadeira lateral, sentindo-me pequena e deslocada. Era como se eu tivesse entrado em um mundo que não me pertencia. O Sr. Roberto assumiu a cabeceira da mesa, com uma postura imponente e um olhar determinado. Ele pigarreou, chamando a atenção de todos. Bom dia a todos, ele começou, com a voz firme e autoritária. Convoquei esta reunião de emergência para tratar de um assunto de extrema importância. Um erro grave foi detectado em um dos nossos projetos. Um erro que poderia ter consequências devastadoras para a empresa. O silêncio se abateu sobre a sala. Os executivos se entreolharam, apreensivos. E, continuou o Sr. Roberto, com um tom de voz carregado de solenidade, esse erro foi detectado por alguém que muitos de vocês provavelmente nem sequer conhecem. Alguém que, com sua atenção aos detalhes e sua intuição, salvou milhões de reais da nossa empresa. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para mim. Maria, por favor, levante-se.
Senti o rosto corar e as mãos tremerem. Levantei-me hesitante sob o olhar curioso de todos os presentes. Esta é Maria, anunciou o Sr. Roberto com orgulho na voz. Maria é a nossa faxineira, e foi ela quem encontrou o erro no documento. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Os executivos me olhavam com espanto e incredulidade. Alguns sorriam, outros franziam a testa, demonstrando confusão. O Sr. Roberto pegou o papel amassado e o mostrou a todos. Este é o documento, explicou. Uma anotação preliminar sobre um investimento. E esta vírgula, ele apontou para o pequeno sinal gráfico, estava no lugar errado. Um erro de digitação, um detalhe insignificante, certo? Errado. Essa vírgula, mal colocada, poderia ter nos custado milhões. Ele explicou em detalhes o impacto do erro, as consequências financeiras e os riscos envolvidos. Quanto mais ele falava, mais eu me sentia atordoada. Era como se estivesse assistindo a um filme, uma história que não era minha. Quando ele terminou a explicação, o silêncio voltou a reinar na sala. Os executivos estavam visivelmente chocados, processando a gravidade da situação. Um dos executivos, um homem de terno cinza e olhar severo, levantou a mão. Com todo o respeito, Sr. Roberto, ele disse com um tom de voz cético. Não estou questionando a sua palavra, mas como podemos ter certeza de que foi realmente a Maria quem detectou o erro? Não seria mais provável que alguém da equipe financeira já estivesse ciente do problema? O Sr. Roberto sorriu, um sorriso confiante e vitorioso. Eu entendo a sua dúvida, Carlos. Mas a verdade é que ninguém da equipe financeira havia percebido o erro. Maria foi a única, e ela pode provar isso. Ele se virou para mim. Maria, por favor, conte a eles como você encontrou o documento e o que te chamou a atenção. Senti o coração disparar. Era a minha vez. A hora de provar que não estava mentindo, que não era uma impostora. Respirei fundo e comecei a falar, com a voz ainda tremendo um pouco. Contei como havia encontrado o papel amassado, como a vírgula me pareceu estranha, como a imagem do número errado não saía da minha cabeça. Descrevi a minha hesitação, a minha dúvida e a minha decisão de alertar o Sr. Roberto. Enquanto eu falava, sentia o olhar atento de todos os presentes. Alguns pareciam surpresos, outros admirados, outros ainda desconfiados. Mas, no geral, percebi que estavam começando a acreditar em mim. Quando terminei o meu relato, o silêncio voltou a se abater sobre a sala. Mas dessa vez, era um silêncio diferente. Um silêncio de respeito e admiração. O Sr. Roberto sorriu para mim, com um olhar de cumplicidade. Obrigado, Maria, ele disse. Você foi muito corajosa. Ele se virou para os executivos. Agora vocês entendem por que eu disse que Maria salvou milhões da nossa empresa? Ela não apenas encontrou o erro, mas também teve a coragem de nos alertar sobre ele. E isso, meus amigos, é algo que não tem preço. Os executivos começaram a aplaudir, um aplauso sincero e caloroso. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto, lágrimas de alívio, de alegria e de gratidão. Naquele momento, eu não era mais apenas a faxineira. Eu era Maria, a heroína, e a minha vida estava prestes a mudar para sempre. Mas de que forma? Qual seria a minha recompensa? E como essa história toda impactaria a minha vida a partir dali? A reunião se encerrou com mais perguntas do que respostas pairando no ar. A semana seguinte foi uma montanha-russa de emoções. Fui promovida a assistente administrativa, com um aumento salarial que me permitiu finalmente realizar o sonho de reformar a casa da minha mãe. Ganhei um vale-presente para uma loja de eletrodomésticos, um presente generoso que me permitiu comprar uma geladeira nova, substituindo aquela velha que vivia me dando choques. E, o mais surpreendente de tudo, recebi um convite para jantar com o Sr. Roberto e sua esposa, um gesto que me fez sentir parte da família. Mas a maior recompensa, sem dúvida, foi o reconhecimento público. A história da faxineira que salvou milhões viralizou na internet. Jornais e revistas publicaram reportagens sobre mim, emissoras de televisão me convidaram para entrevistas e as redes sociais se inundaram de mensagens de apoio e admiração. De repente, eu era uma celebridade improvável, um exemplo de heroísmo anônimo que inspirava pessoas de todo o país. Confesso que, no início, me senti um pouco overwhelmed com tanta atenção. Nunca imaginei que minha vida pudesse mudar tanto em tão pouco tempo.
Mas aos poucos, fui me acostumando com a nova realidade. Aprendi a lidar com a imprensa, a responder às perguntas dos jornalistas e a usar a minha voz para inspirar outras pessoas. Uma das entrevistas mais marcantes foi para um programa de televisão matinal. A apresentadora, uma mulher charmosa e experiente, me perguntou sobre a minha rotina, sobre a minha família e sobre o que eu pretendia fazer com a minha nova fama. Maria, ela perguntou com um sorriso amável, você sempre foi uma pessoa atenta aos detalhes? Sempre teve essa intuição aguçada? Pensei por um momento antes de responder. Eu acho que sim, respondi, com sinceridade. Minha avó sempre me ensinou a prestar atenção aos pequenos detalhes, a não ignorar os sinais, a confiar na minha intuição. Ela dizia que a diferença entre o ordinário e o extraordinário está nos detalhes. A apresentadora assentiu, impressionada. E o que você diria para as pessoas que se sentem invisíveis, que acham que suas vidas não têm importância? Respirei fundo, sentindo a responsabilidade das minhas palavras. Eu diria que todos nós temos um papel importante no mundo, respondi. Todos nós temos algo a oferecer, algo a contribuir. Não importa quem você é, de onde você vem ou o que você faz. O importante é fazer o seu trabalho com amor, com dedicação e com atenção aos detalhes. Porque no final das contas, são os pequenos gestos, as pequenas atitudes que fazem a diferença. A apresentadora sorriu, emocionada. Maria, suas palavras são inspiradoras, ela disse. Você é um exemplo para todos nós. Depois da entrevista, recebi inúmeras mensagens de pessoas que se sentiram tocadas pela minha história. Mulheres que trabalhavam como faxineiras, como cozinheiras, como babás, que se sentiam invisíveis e desvalorizadas. Elas me agradeceram por lhes dar esperança, por lhes mostrar que a bondade e a atenção aos detalhes podem mudar vidas. Uma dessas mensagens me tocou especialmente. Era de uma jovem chamada Ana, que trabalhava como faxineira em um hospital. Ela me contou que, depois de assistir à minha entrevista, decidiu prestar mais atenção aos detalhes do seu trabalho. E alguns dias depois, ela encontrou um erro na medicação de um paciente. Um erro que poderia ter causado sérios problemas de saúde. Maria, ela escreveu, você salvou a vida desse paciente. E você me ensinou que o meu trabalho é importante, que a minha vida tem valor. Receber essa mensagem foi a maior recompensa de todas. Saber que a minha história havia inspirado outras pessoas a fazerem o bem, a prestarem atenção aos detalhes, a salvarem vidas, me encheu de alegria e gratidão. Mas nem tudo foram flores. A fama também trouxe consigo alguns desafios. Tive que lidar com o assédio da imprensa, com os comentários maldosos nas redes sociais e com a inveja de algumas pessoas. Alguns me acusaram de ser oportunista, de querer me aproveitar da situação para ganhar dinheiro e fama. Outros questionaram a veracidade da minha história, insinuando que tudo não passava de uma jogada de marketing da empresa. No início, me senti muito magoada com esses comentários. Mas aos poucos, aprendi a ignorá-los. Percebi que não podia agradar a todos, que sempre haveria pessoas que me criticariam e me julgariam. Decidi focar nas mensagens positivas, no apoio das pessoas que acreditavam em mim e na minha missão de inspirar outras pessoas. O Sr. Roberto e sua esposa foram um grande apoio durante esse período. Eles me deram conselhos, me protegeram da imprensa e me ajudaram a lidar com a nova realidade. Eles se tornaram meus amigos, minha família. Um dia, o Sr. Roberto me chamou para conversar em seu escritório. Maria, ele disse, com um tom de voz sério, tenho uma proposta para você. Meu coração disparou. O que ele queria de mim? Será que ele estava arrependido de ter me promovido? Será que ele queria me demitir? Maria, ele continuou, quero que você se torne a embaixadora da nossa empresa. Quero que você use a sua voz, a sua história, para inspirar outras pessoas, para mostrar que a bondade e a atenção aos detalhes podem mudar o mundo. Fiquei sem palavras. Uma embaixadora? Eu? Era inacreditável. Senhor, eu disse com a voz embargada pela emoção, eu não sei o que dizer. Estou muito honrada. Mas, será que sou capaz? O Sr. Roberto sorriu com um olhar confiante. Maria, você já provou que é capaz de muito mais do que imagina. Ele respondeu. Eu acredito em você e sei que você vai fazer um ótimo trabalho.
Aceitei a proposta do Sr. Roberto com gratidão e entusiasmo. A partir daquele dia, me tornei a embaixadora da empresa, viajando pelo país, dando palestras e compartilhando a minha história com milhares de pessoas. Mas, em meio a tanta agitação e reconhecimento, algo ainda me incomodava. Uma ponta de curiosidade, uma pergunta que não saía da minha cabeça. Por que, de todas as pessoas na empresa, o erro crucial estava naquele pedaço de papel amassado na mesa do Sr. Roberto? Qual era a história por trás daquele rascunho que mudou minha vida? E o que aconteceria se eu investigasse a fundo a origem daquele documento? Essa busca pela verdade, por mais que me assustasse, me parecia inevitável. Afinal, os detalhes importam, e eu estava disposta a ir até o fim para desvendar esse mistério. A curiosidade me corroía por dentro. Agradecia a nova vida, a promoção, o reconhecimento, mas a imagem daquele papel amassado, a origem daquele erro, pairava como uma sombra no meu sucesso. Era como se a história não estivesse completa, como se faltasse uma peça fundamental para entender o que realmente havia acontecido. Decidi então investigar. Discretamente, claro. Não queria parecer ingrata ou desconfiada, mas precisava saber. Comecei a frequentar mais o escritório do Sr. Roberto, agora com um pretexto legítimo. Organizar seus documentos, agendar reuniões, auxiliá-lo em suas tarefas administrativas. Observava cada detalhe, cada conversa, cada expressão. Tentava identificar alguma pista, algum indício que me levasse à origem do rascunho. Um dia, enquanto organizava a estante de livros, encontrei uma pasta antiga, empoeirada, com o nome Projeto Aurora. O nome me soou familiar, mas não conseguia lembrar de onde o conhecia. Abri a pasta com cuidado e encontrei uma série de documentos, relatórios financeiros, planilhas, contratos, e-mails. Folheei os documentos com atenção, tentando encontrar algo que me chamasse a atenção. E então, lá estava. Um relatório com o mesmo número rabiscado no papel amassado, a mesma vírgula mal colocada, o mesmo erro que eu havia detectado. Meu coração disparou. Era uma confirmação de que o erro não era apenas um lapso momentâneo, mas sim um problema recorrente, presente em documentos oficiais e importantes. Continuei a investigar e descobri que o projeto Aurora era um investimento de alto risco que a empresa estava planejando há meses. Um investimento que, se desse errado, poderia levar a empresa à falência. O erro na vírgula, por mais insignificante que parecesse, alterava drasticamente o valor do investimento, tornando-o inviável e perigoso. Se o senhor Roberto não tivesse detectado o erro a tempo, a empresa teria perdido milhões de reais em um negócio fracassado. Mas por que o erro estava presente em tantos documentos? Quem havia cometido o erro? E por que ninguém havia percebido antes? Decidi confrontar o Sr. Roberto. Marquei uma reunião com ele e expus minhas descobertas. Sr. Roberto, comecei, com a voz firme e decidida. Eu estive investigando a origem do erro no documento que encontrei e descobri que o erro não era isolado. Ele está presente em vários documentos do Projeto Aurora. O Sr. Roberto me olhou com surpresa e preocupação. O que você está dizendo, Maria? Mostrei a ele os documentos que havia encontrado, os relatórios financeiros, as planilhas, os contratos. Apontei para o erro na vírgula, o mesmo erro que eu havia detectado no papel amassado. O Sr. Roberto examinou os documentos com atenção, sua expressão se tornando cada vez mais séria. Ele respirou fundo e disse: "Eu não fazia ideia, Maria. Preciso investigar isso a fundo." Ele convocou uma nova reunião com os executivos da empresa e expôs minhas descobertas. A reação de todos foi de choque e incredulidade. Ninguém conseguia entender como um erro tão grave havia passado despercebido por tanto tempo. O Sr. Roberto ordenou uma investigação interna para descobrir quem havia cometido o erro e por que ninguém havia percebido antes. A investigação revelou que o erro havia sido cometido por um estagiário, um jovem recém-formado, que havia sido contratado para auxiliar na elaboração dos documentos do Projeto Aurora. O estagiário, por sua vez, alegou que havia cometido o erro por falta de experiência e por excesso de trabalho. Ele disse que estava sobrecarregado com tarefas e que não havia recebido a supervisão adequada. A verdade é que o erro do estagiário era apenas a ponta do iceberg. A investigação revelou uma série de problemas na gestão do Projeto Aurora,
falta de comunicação, falta de supervisão, falta de atenção aos detalhes. O Sr. Roberto tomou medidas drásticas para corrigir os problemas. Demitiu o gerente do projeto, implementou um sistema de controle de qualidade mais rigoroso e contratou novos profissionais para supervisionar o trabalho dos estagiários. A empresa conseguiu evitar o desastre financeiro e o projeto Aurora foi reestruturado com sucesso. Mas a lição havia sido aprendida. A atenção aos detalhes é fundamental e a falta de comunicação pode ter consequências devastadoras. E eu, Maria, a faxineira que se tornou heroína, me tornei a guardiã da atenção aos detalhes, a voz da intuição e da perseverança. Mas a investigação não parou por aí. Algo ainda me intrigava. O papel amassado na mesa do Sr. Roberto. Por que ele estava lá? Por que ele havia descartado um documento tão importante? E o que ele sabia sobre o erro antes que eu o alertasse? A resposta para essas perguntas poderia mudar tudo, e eu estava determinada a encontrá-la. A próxima peça do quebra-cabeça estava escondida no passado do Sr. Roberto e eu estava prestes a desenterrá-la. A sombra da dúvida pairava sobre o Sr. Roberto. Admirava-o, era grata pela oportunidade, mas a pulga atrás da orelha não me deixava em paz. Aquele papel amassado. Por que ele? Decidi ser direta, mas com tato. Em um almoço casual, no restaurante preferido dele, com a desculpa de agradecê-lo por tudo, toquei no assunto. Sr. Roberto, comecei, após um longo gole de suco de laranja. Ainda me pergunto sobre aquele papel. O que era aquilo? Era só um rascunho descartado? Ele hesitou, desviando o olhar para o movimento da rua. Um carro passou buzinando alto. Ele pareceu se perder em pensamentos por um instante. Maria, ele disse finalmente, com um tom de voz mais grave. Aquela é uma história complicada. Algo que eu preferia ter esquecido. Meu coração acelerou. Sabia que estava no caminho certo. Eu entendo, senhor, respondi, tentando soar compreensiva. Mas, de alguma forma, sinto que preciso saber. Faz parte da minha história também, não é? Ele suspirou, cedendo ao meu pedido silencioso. Tudo bem, Maria, mas prometa que não vai julgar. Assenti, curiosa e apreensiva. Aquele rascunho, ele começou, era uma anotação pessoal, uma tentativa de resolver um problema, digamos, complexo. O projeto Aurora era muito importante para mim. Era a chance de dar uma virada na empresa, de criar novos empregos, de deixar a minha marca. Ele fez uma pausa, bebendo um gole de vinho. Mas o projeto estava com problemas. As contas não fechavam, os números não batiam. Eu estava desesperado para encontrar uma solução, para fazer o projeto dar certo. E então, eu tentei atalhos. Atalhos? Perguntei confusa. Sim, ele respondeu, com um tom de voz amargo. Eu consultei um consultor externo, alguém que prometeu me ajudar a encontrar uma forma de maquiar os números, de fazer o projeto parecer viável. Alguém que não era exatamente ético. Senti um choque percorrer meu corpo. O Sr. Roberto, envolvido em algo obscuro, era difícil de acreditar. Aquele papel, ele continuou, era um rascunho das minhas conversas com esse consultor, uma tentativa de entender as suas sugestões. Mas, no fundo, eu sabia que aquilo estava errado. Eu sabia que estava me desviando do caminho certo. Ele fez uma pausa, olhando para mim com um olhar de arrependimento. Naquela noite, eu não consegui dormir. A consciência pesava. Decidi que não podia seguir em frente com aquilo. Decidi que precisava ser honesto, que precisava cancelar o projeto. Mas antes que eu pudesse fazer isso, você encontrou o papel. A ficha caiu. O papel amassado não era apenas um rascunho descartado, era a prova de um momento de fraqueza, de uma tentação que ele havia resistido. Então, você já sabia do erro? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Não, Maria. Eu não tinha percebido o erro na vírgula. Eu estava tão focado nos aspectos éticos da questão que ignorei os detalhes técnicos. Foi você quem salvou a empresa, não apenas por encontrar o erro, mas por me impedir de cometer uma grande injustiça. As palavras dele me tocaram profundamente. O Sr. Roberto não era perfeito, mas era honesto. Ele havia se arrependido de seus erros e estava disposto a corrigi-los. Eu entendo, senhor. Respondi com um sorriso. Todos nós cometemos erros. O importante é aprender com eles. O clima no restaurante se tornou mais leve. A tensão se dissipou.
Sentia que havia compreendido o Sr. Roberto em um nível mais profundo, mas a história ainda não havia terminado. O consultor externo. Quem era ele? Por que ele havia tentado enganar o Sr. Roberto? E o que ele estava fazendo agora? Sr. Roberto, perguntei com um tom de voz preocupado. Quem era esse consultor? Ele ainda está por aí? O Sr. Roberto hesitou novamente. Maria, ele disse, esse é um assunto perigoso. É melhor deixar isso para lá. Mas, senhor, insisti, se ele tentou enganá-lo uma vez, ele pode tentar de novo. Precisamos denunciá-lo. Precisamos impedir que ele faça mal a outras pessoas. O senhor. Roberto suspirou, cedendo à minha insistência. Tudo bem, Maria. Eu vou te contar tudo. Mas prometa que vai ser cuidadosa. Esse homem é poderoso e perigoso. Ele me contou a história do consultor, um homem chamado Ricardo Ventura, um especialista em finanças com uma reputação duvidosa. Ele era conhecido por usar métodos questionáveis para aumentar os lucros de seus clientes, muitas vezes à custa da ética e da legalidade. O Sr. Roberto havia contratado Ricardo Ventura por desespero, na esperança de encontrar uma solução rápida para os problemas do projeto Aurora. Mas logo percebeu que estava lidando com alguém sem escrúpulos, alguém que não se importava com as consequências de seus atos. Depois que o Sr. Roberto cancelou o contrato com Ricardo Ventura, ele desapareceu. Ninguém sabia onde ele estava ou o que estava fazendo. Eu tentei esquecer essa história, disse o Sr. Roberto, com um tom de voz cansado. Mas agora você me fez lembrar de tudo. E tenho medo de que ele volte a me assombrar. Senti um arrepio na espinha. Ricardo Ventura. Um nome que me causava calafrios. Precisava descobrir onde ele estava, o que ele estava planejando. Precisava protegê-lo, proteger a empresa, proteger a mim mesma. Mas como? Onde começar? A pista para encontrar Ricardo Ventura poderia estar em seus antigos clientes, nas empresas que ele havia ajudado a maquiar seus números. E para isso, precisaria mergulhar no obscuro mundo das finanças corporativas, um mundo que eu conhecia pouco, mas que estava disposta a desbravar. A busca por Ricardo Ventura havia começado, e eu estava pronta para enfrentar os perigos que me aguardavam. A tarefa parecia monumental. Eu, Maria, a ex-faxineira, agora assistente administrativa e embaixadora da empresa, prestes a me tornar uma detetive amadora no mundo sombrio das finanças corporativas. O medo era palpável, mas a determinação falava mais alto. Precisava expor Ricardo Ventura, não apenas por vingança, mas para proteger outros de caírem em suas garras. Comecei pesquisando online, vasculhando sites de notícias, fóruns de discussão e perfis de redes sociais. Ricardo Ventura parecia ter evaporado. Nenhum rastro, nenhuma menção, nada. Era como se ele nunca tivesse existido. Decidi mudar de tática. Se não conseguia encontrá-lo diretamente, encontraria seus rastros através de seus antigos clientes. Comecei a levantar informações sobre as empresas que ele havia assessorado nos últimos anos. Busquei por notícias de escândalos financeiros, investigações por fraude, processos judiciais. A tarefa era árdua e demorada. A maioria das informações era confidencial ou protegida por segredo de justiça. Mas não desisti. Passei noites em claro, lendo documentos, analisando planilhas, cruzando dados. Em meio a essa avalanche de informações, um nome chamou minha atenção: a Global Tech Solutions, uma empresa de tecnologia que havia sido investigada por suspeitas de fraude fiscal há alguns anos. Ricardo Ventura havia sido consultor financeiro da empresa na época. Decidi investigar a Global Tech Solutions a fundo. Entrei em contato com jornalistas investigativos, advogados especializados em direito empresarial e até mesmo alguns ex-funcionários da empresa. Aos poucos, fui montando o quebra-cabeça. Descobri que Ricardo Ventura havia ajudado a Global Tech Solutions a maquiar seus balanços, a ocultar lucros e a sonegar impostos. Ele havia usado uma série de manobras financeiras complexas e ilegais para enganar o fisco e os investidores. Mas o mais surpreendente foi descobrir que Ricardo Ventura ainda mantinha contato com alguns executivos da Global Tech Solutions. Ele continuava a prestar consultoria para a empresa, mesmo que de forma clandestina. Decidi seguir um desses executivos, um homem chamado Augusto Mendes, o diretor financeiro da Global Tech Solutions.
Augusto era um homem discreto e reservado, que evitava aparecer em público e que vivia em um bairro afastado da cidade. Passei dias observando Augusto, seguindo seus passos, anotando seus horários. Descobri que ele tinha o hábito de se encontrar com um homem misterioso em um café escondido em um bairro periférico da cidade. Decidi ir até o café e tentar descobrir quem era o homem misterioso. Cheguei no café antes do horário do encontro e me sentei em uma mesa discreta, observando a movimentação. Alguns minutos depois, Augusto chegou e se sentou em uma mesa reservada. Logo em seguida, o homem misterioso apareceu. Meu coração disparou quando o vi. Era Ricardo Ventura. Ricardo Ventura estava mais magro e com o cabelo mais curto, mas ainda era reconhecível. Ele sorria, gesticulava e falava com Augusto em um tom confidencial. Tirei algumas fotos discretas dos dois e gravei um trecho da conversa com o meu celular. As fotos e o áudio eram provas irrefutáveis de que Ricardo Ventura ainda estava ativo e que continuava a praticar suas atividades ilegais. Decidi agir. Precisava denunciar Ricardo Ventura às autoridades, mas sabia que precisava de mais provas para incriminá-lo. Precisava descobrir o que ele estava planejando com Augusto Mendes. Decidi me aproximar de Augusto Mendes, fingindo ser uma investidora interessada em aplicar dinheiro na Global Tech Solutions. Marquei uma reunião com ele em um restaurante sofisticado da cidade. Durante o jantar, tentei extrair informações sobre Ricardo Ventura, mas Augusto se mostrou cauteloso e evasivo. Ele desviou das perguntas, mudou de assunto e se recusou a falar sobre o consultor financeiro. Percebi que precisava mudar de tática. Decidi ser mais direta e confrontá-lo com as provas que eu tinha. Senhor Mendes, disse com a voz firme e decidida, eu sei que o senhor está se encontrando com Ricardo Ventura. Eu tenho fotos e gravações que comprovam isso. Augusto empalideceu e engasgou com a comida. Ele me olhou com um misto de surpresa e pavor. Eu não sei do que você está falando. Ele respondeu, com a voz trêmula. Não minta para mim, senhor Mendes, continuei. Eu sei que o senhor está envolvido em um esquema de fraude fiscal com Ricardo Ventura. Eu sei que o senhor está planejando maquiar os balanços da Global Tech Solutions para atrair novos investidores. Augusto se levantou da mesa, nervoso e agitado. Eu preciso ir, ele disse com a voz embargada. Eu não tenho nada a dizer. Ele saiu do restaurante apressadamente, deixando-me sozinha com a conta. Sabia que havia assustado Augusto, mas também sabia que estava perto de desmascarar Ricardo Ventura. Precisava agir rápido. Ricardo Ventura era perigoso e não hesitaria em usar todos os meios necessários para se proteger. Precisava reunir todas as provas que eu tinha e entregá-las às autoridades. Mas ao chegar em casa, percebi que meu apartamento havia sido invadido. Tudo estava revirado, meus documentos haviam sido roubados e meu computador havia sumido. Senti um arrepio na espinha. Ricardo Ventura sabia que eu estava investigando-o e havia mandado invadir minha casa para me intimidar. A situação havia se tornado perigosa. Ricardo Ventura estava disposto a tudo para me silenciar. Precisava de ajuda. Precisava contar ao Sr. Roberto o que estava acontecendo. Precisava protegê-lo, proteger a empresa e proteger a mim mesma. Mas como encontrá-lo? Ele estava em uma viagem de negócios e não atendia o telefone. A cada segundo que passava, sentia o perigo se aproximando. Ricardo Ventura estava me caçando e eu precisava encontrar uma forma de me defender. A próxima jogada seria a mais arriscada, mas também a única que me restava. O medo me paralisou por um instante. Meu santuário, meu lar, violado. A certeza de que Ricardo Ventura estava por trás disso era inegável. Cada objeto fora do lugar gritava a mensagem: estamos de olho em você. O Sr. Roberto precisava avisá-lo. Mas como? Ele estava incomunicável. Decidi ir até a casa dele, na esperança de encontrá-lo, ou, pelo menos, deixar um recado urgente com sua esposa. A noite estava fria e a estrada parecia mais longa do que nunca. Cada farol que se aproximava me causava um sobressalto. A paranoia tomava conta de mim. Cheguei à casa do Sr. Roberto, um casarão imponente cercado por um jardim exuberante. A casa estava silenciosa. Apenas algumas luzes acesas no andar de cima. Toquei a campainha, com o coração na garganta. Demorou alguns minutos, mas finalmente a porta se abriu. A senhora Helena, esposa do Sr. Roberto,
Apareceu com uma expressão sonolenta. Maria, querida, o que aconteceu? Está tudo bem? Perguntou ela preocupada. Senhora Helena, preciso falar com o Sr. Roberto urgentemente. É uma questão de vida ou morte, respondi, com a voz embargada. Ela franziu a testa confusa. Roberto está viajando, querida. Ele só volta daqui a 2 dias. Aconteceu alguma coisa grave? Contei a ela sobre Ricardo Ventura, sobre a investigação, sobre a invasão em meu apartamento. Ela ouviu atentamente, com os olhos arregalados de horror. Meu Deus, Maria, que horror! Precisamos chamar a polícia, disse ela aflita. Não, senhora Helena. Não podemos confiar na polícia. Ricardo Ventura tem contatos em todos os lugares. Precisamos resolver isso sozinhas, respondi, decidida. Ela hesitou por um momento, mas finalmente concordou. O que você pretende fazer, Maria? Preciso encontrar Ricardo Ventura. Preciso impedir que ele faça mal ao Sr. Roberto e à empresa, respondi com um olhar determinado. Mas isso é muito perigoso, Maria. Você não pode fazer isso sozinha, disse ela preocupada. Eu sei, senhora Helena, mas não tenho escolha. Preciso fazer isso, respondi com convicção. Pedi à senhora Helena que me ajudasse a rastrear os últimos passos de Ricardo Ventura. Precisava saber onde ele estava hospedado, com quem ele estava se encontrando, quais eram seus planos. Ela concordou em me ajudar, usando seus contatos e sua influência para obter informações. Enquanto ela fazia as ligações, vasculhei a casa em busca de alguma pista, algum documento que pudesse me ajudar a encontrar Ricardo Ventura. Encontrei uma antiga agenda do senhor Roberto, com anotações de reuniões e compromissos. Folheei as páginas com cuidado, procurando por algum nome, algum endereço, alguma informação que pudesse ser útil. E então, lá estava, um número de telefone rabiscado em uma página, ao lado do nome RV, Ricardo Ventura. Liguei para o número com o coração na garganta. Chamou algumas vezes, mas ninguém atendeu. Desliguei, frustrada. De repente, a senhora Helena entrou na sala, com um olhar apreensivo. Maria, tenho notícias. Descobri que Ricardo Ventura está hospedado em um hotel de luxo na zona sul da cidade. Ele está usando um nome falso, mas a recepcionista confirmou que ele se encaixa na descrição. Meu coração disparou. Estava perto, muito perto. Obrigada, senhora Helena. Você é incrível, respondi com gratidão. Maria, por favor, tome cuidado. Não faça nenhuma loucura, disse ela, com um tom de voz preocupado. Eu prometo, senhora Helena. Vou fazer o possível para me proteger, respondi, com um sorriso forçado. Decidi ir até o hotel e confrontar Ricardo Ventura. Sabia que era arriscado, mas não podia esperar mais. Precisava acabar com isso de uma vez por todas. Peguei um táxi e segui para o hotel. Durante o trajeto, revisei o plano em minha mente. Precisava ser cautelosa, inteligente e corajosa. Cheguei ao hotel e me dirigi à recepção. Perguntei pelo hóspede que estava usando o nome falso, mas a recepcionista se recusou a me dar informações. Sinto muito, senhora, mas não posso divulgar informações sobre nossos hóspedes, disse ela com um sorriso protocolar. Decidi usar a minha nova fama a meu favor. Eu sou Maria, a embaixadora da empresa do Sr. Roberto. Preciso falar com esse hóspede urgentemente. É uma questão de segurança nacional, respondi com um tom de voz confiante. A recepcionista hesitou por um momento, mas finalmente cedeu. Vou verificar se ele está no quarto, disse ela pegando o telefone. Ela ligou para o quarto de Ricardo Ventura, mas ninguém atendeu. Ele não está no quarto, senhora, disse ela com um tom de voz preocupado. Obrigada, respondi com um sorriso forçado. Decidi esperar por Ricardo Ventura no saguão do hotel. Sentei-me em um sofá discreto e observei a movimentação. O tempo passava lentamente. A cada minuto que se esvaía, a tensão aumentava. Sentia que Ricardo Ventura estava por perto, observando meus movimentos. De repente, vi um homem se aproximando. Era ele, Ricardo Ventura. Ele estava disfarçado, com um chapéu e óculos escuros, mas eu o reconheci. Meu coração disparou. Levantei-me do sofá e caminhei em direção a ele. Ricardo Ventura, disse com a voz firme e decidida. Chegou a hora de acertarmos as contas. Ele parou, surpreso e assustado. Quem é você? O que você quer? Perguntou com a voz trêmula. Eu sou Maria,
a faxineira que salvou a empresa do Sr. Roberto. E eu sei tudo sobre seus crimes, respondi, com um olhar desafiador. Ricardo Ventura tentou fugir, mas eu o agarrei pelo braço. Não vai escapar, Ricardo Ventura. Você vai pagar por tudo que fez, gritei com raiva. Ele se debateu, tentando se soltar, mas eu o segurei com firmeza. A luta chamou a atenção dos seguranças do hotel, que correram em nossa direção. Segurem-no! Ele é um criminoso! Gritei, apontando para Ricardo Ventura. Os seguranças agarraram Ricardo Ventura e o imobilizaram no chão. Ele gritava e esperneava, mas não conseguia se soltar. A polícia chegou em poucos minutos e prendeu Ricardo Ventura. Ele foi levado para a delegacia, onde seria interrogado e julgado por seus crimes. A missão estava cumprida. Ricardo Ventura havia sido capturado. A empresa e o Sr. Roberto estavam protegidos. Mas a que custo? Aquele confronto no saguão do hotel, a adrenalina da perseguição, o medo constante. Tudo isso havia deixado marcas profundas em mim. E agora, com Ricardo Ventura preso, o que aconteceria comigo? Teria finalmente a paz que tanto desejava ou estaria apenas começando uma nova batalha? A verdade era que, mesmo com o vilão atrás das grades, sentia que ainda havia algo a ser resolvido. Uma sensação de que a história não estava completa, de que um último ato ainda precisava ser encenado. E a resposta para essa inquietude, eu pressentia, estava ligada ao próprio Sr. Roberto, ao seu passado e aos segredos que ele ainda guardava. A delegacia era um ambiente frio e impessoal. As paredes cinzentas, a luz fluorescente, o cheiro de café velho e desinfetante. Tudo contribuía para a sensação de opressão. Aguardei por horas, respondendo às perguntas dos policiais, revivendo cada detalhe da investigação, do confronto no hotel, da invasão em meu apartamento. Ricardo Ventura negava todas as acusações. Afirmava ser vítima de uma armação, de uma conspiração para destruir sua reputação, mas as provas eram irrefutáveis. As fotos, as gravações, os depoimentos das testemunhas, tudo apontava para sua culpabilidade. Finalmente, fui liberada, exausta, mas aliviada. Acreditava que a justiça seria feita, que Ricardo Ventura pagaria por seus crimes. Abracei a senhora Helena, que me esperava ansiosamente na porta da delegacia. Seus olhos estavam marejados de lágrimas. Maria, querida, que bom que você está bem. Estava tão preocupada, disse ela, me abraçando com força. Obrigada por tudo, senhora Helena. Sem a sua ajuda, eu não teria conseguido, respondi com gratidão. Voltamos para a casa do Sr. Roberto, onde passamos a noite. A senhora Helena preparou um chá quente e ficamos conversando por horas, tentando processar tudo o que havia acontecido. Na manhã seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era o Sr. Roberto. Maria, estou voltando para casa agora. Soube de tudo o que aconteceu. Estou orgulhoso de você, disse ele com a voz embargada pela emoção. Sr. Roberto, que bom que o senhor está bem. Estava tão preocupada. Respondi, aliviada. Preciso te ver, Maria. Preciso te agradecer pessoalmente e preciso te contar uma coisa importante, disse ele com um tom de voz sério. Aguardei ansiosamente pela chegada do Sr. Roberto. A senhora Helena preparou um almoço especial e a casa estava impecável. Finalmente, o carro do Sr. Roberto estacionou na porta. Ele saiu do carro com uma expressão cansada, mas com um sorriso no rosto. Maria, disse ele, me abraçando com força. Você é uma heroína. Você salvou a minha vida, a vida da minha empresa. Senhor Roberto, eu só fiz o que era certo, respondi com humildade. Entramos na casa e almoçamos juntos. O clima era tenso, mas também de alívio e gratidão. Após o almoço, o Sr. Roberto me chamou para conversar em seu escritório. Sentamos em frente à sua mesa e ele respirou fundo. Maria, ele começou, com um tom de voz grave, preciso te contar a verdade sobre Ricardo Ventura. Meu coração acelerou. Sabia que havia algo mais por trás da história, algo que o Sr. Roberto estava escondendo. Ricardo Ventura não era apenas um consultor financeiro. Ele era meu amigo, meu confidente, disse ele com um olhar de arrependimento. Senti um choque percorrer meu corpo. O Sr. Roberto e Ricardo Ventura eram amigos? Era inacreditável. Nós nos conhecemos há muitos anos, desde a faculdade. Éramos inseparáveis. Mas Ricardo sempre foi ambicioso, ganancioso.
Ele sempre quis ter poder, dinheiro, continuou o Sr. Roberto. Depois da faculdade, nossos caminhos se separaram. Eu segui um caminho honesto, construindo minha empresa com trabalho duro e dedicação. Ricardo, por outro lado, se envolveu em negócios escusos, em esquemas de fraude, em corrupção, disse ele, com um tom de voz amargo. Há alguns anos, Ricardo me procurou. Ele estava com problemas financeiros e precisava de ajuda. Eu, como amigo, o ajudei, mas ele se aproveitou da minha bondade, disse ele com um olhar de culpa. Ricardo começou a me envolver em seus negócios sujos. Ele me convenceu a investir em projetos ilegais, a maquiar meus balanços, a sonegar impostos, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Eu me deixei levar pela ganância, pela ambição. Eu queria ter mais dinheiro, mais poder. Eu me tornei igual a Ricardo, disse ele, com um olhar de vergonha. Mas, no fundo, eu sabia que estava errado. Eu sabia que estava traindo meus valores, minha família, meus amigos, disse ele com a voz trêmula. Quando você encontrou o papel amassado, Maria, foi um sinal de que eu precisava mudar, de que eu precisava me redimir, disse ele com um olhar de gratidão. Você me salvou, Maria. Você me mostrou o caminho certo. Você me deu a chance de recomeçar, disse ele com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Senti uma mistura de choque, tristeza e compaixão. O Sr. Roberto havia se tornado vítima de sua própria ambição, de sua própria fraqueza. Sr. Roberto, eu entendo, respondi, com um tom de voz suave. Todos nós cometemos erros. O importante é aprender com eles e seguir em frente. Mas, Sr. Roberto, continuei, com um tom de voz preocupado. Se o senhor estava envolvido nos crimes de Ricardo Ventura, o senhor também pode ser preso. O senhor precisa se entregar à polícia. O Sr. Roberto balançou a cabeça. Eu sei, Maria. Eu sei que preciso fazer o que é certo, mas tenho medo. Tenho medo de perder tudo que construí, de decepcionar minha família, meus amigos. Senhor, Roberto, eu vou estar ao seu lado. Eu vou te apoiar em tudo que precisar. Mas o senhor precisa ser honesto. O senhor precisa confessar seus crimes e pagar por seus erros. Respondi com firmeza. O Sr. Roberto hesitou por um momento, mas finalmente concordou. Tudo bem, Maria. Eu vou fazer o que você diz. Eu vou me entregar à polícia. Naquele momento, senti um peso enorme sobre meus ombros. A verdade havia vindo à tona, mas as consequências seriam devastadoras. O Sr. Roberto estava prestes a perder sua liberdade, sua reputação, sua empresa. E eu, Maria, a faxineira que se tornou heroína, seria responsável por isso. Mas sabia que era a coisa certa a fazer. A justiça precisava ser feita, mesmo que doesse. E enquanto o senhor, Roberto, se preparava para enfrentar seu destino, uma nova pergunta surgiu em minha mente. Qual seria o meu papel nessa história? Teria forças para testemunhar contra ele? Seria capaz de perdoá-lo? E o que o futuro me reservava agora que a verdade havia vindo à tona? A resposta, eu sabia, estava mais perto do que imaginava, escondida em um segredo que o Sr. Roberto ainda não havia revelado. Um segredo que poderia mudar tudo, mais uma vez. A confissão do Sr. Roberto pairou no ar como uma névoa densa, sufocando a atmosfera do escritório. Cada palavra, cada frase carregada de arrependimento reverberava em meus ouvidos, criando um eco doloroso do passado. Aquele homem, que eu tanto admirava, que me estendera a mão quando ninguém mais o faria, estava prestes a perder tudo. Eu vou te acompanhar, Sr. Roberto, falei, quebrando o silêncio opressor. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Ele ergueu o olhar, seus olhos marejados brilhando com uma mistura de gratidão e incredulidade. Maria, você já fez tanto por mim. Não precisa se sacrificar mais. Não é sacrifício, Sr. Roberto, é lealdade, respondi, apertando sua mão. E justiça. Precisamos fazer o que é certo, mesmo que doa. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de preparativos. Contratamos um advogado, um homem íntegro e experiente, que nos orientou em cada passo do processo. O Sr. Roberto reuniu sua família, seus amigos, seus funcionários e confessou seus crimes. A reação foi devastadora. Lágrimas, decepção, incredulidade. A imagem de um homem construída ao longo de décadas desmoronava diante de seus olhos. No dia da confissão formal à polícia, acompanhei o Sr. Roberto até a delegacia.
A imprensa estava presente em peso, sedenta por detalhes, por sangue. Ignorei os flashes, as perguntas invasivas, os olhares acusadores. Meu foco era o Sr. Roberto, sua fragilidade, sua coragem. Dentro da delegacia, o clima era ainda mais tenso. Os policiais, frios e impessoais, registraram a confissão do Sr. Roberto, documentando cada crime, cada fraude, cada ato de corrupção. Ao final, ele foi preso, algemado e levado para uma cela. A imagem do Sr. Roberto sendo levado, cabisbaixo e algemado, ficará gravada em minha memória para sempre. Senti um nó na garganta, uma dor lancinante no peito, mas sabia que era o preço a pagar pela justiça. Nos meses que se seguiram, acompanhei de perto o processo judicial. Testemunhei em favor da acusação, detalhando o papel de Ricardo Ventura, os crimes financeiros, a corrupção. Foi doloroso, difícil, mas necessário. O julgamento foi um circo midiático. A imprensa explorou cada detalhe, cada escândalo, cada reviravolta. O Sr. Roberto foi condenado a vários anos de prisão, mas também teve a oportunidade de se redimir, de colaborar com a justiça, de reparar os danos causados. Enquanto o Sr. Roberto cumpria sua pena, assumi a direção da empresa. Foi um desafio enorme, uma responsabilidade imensa, mas eu estava determinada a honrar o legado do Sr. Roberto, a reconstruir a empresa com honestidade, integridade e transparência. Com o tempo, a empresa se recuperou. Implementamos novas políticas, novos processos, novos valores. Priorizamos a ética, a responsabilidade social, o respeito aos funcionários e aos clientes. A empresa se tornou um exemplo de sucesso, um símbolo de superação. Visitei o Sr. Roberto na prisão regularmente. Conversávamos por horas sobre a empresa, sobre a família, sobre a vida. Ele se mostrava arrependido, humilde e grato pela minha lealdade. Um dia, durante uma dessas visitas, o Sr. Roberto me revelou um segredo que mudaria tudo, mais uma vez. Maria, ele disse com a voz embargada, Ricardo Ventura não agiu sozinho. Ele tinha um cúmplice, alguém poderoso e influente que o financiou e o protegeu durante anos. Meu coração disparou. Um cúmplice? Quem seria? Quem, Sr. Roberto? Quem ajudou Ricardo Ventura a cometer esses crimes? Perguntei ansiosa. Ele hesitou por um momento, olhando para mim com um olhar de medo e apreensão. Maria, essa pessoa é perigosa, muito perigosa. Se você souber quem é, sua vida estará em risco. Preciso saber, Sr. Roberto. A verdade precisa vir à tona, respondi, com determinação. Ele respirou fundo e disse, o nome dele é... A sirene da prisão soou, interrompendo sua revelação. Os guardas entraram na sala, indicando que o tempo da visita havia terminado. Preciso ir, Maria, disse o Sr. Roberto, levantando-se da cadeira. Mas prometo que vou te contar tudo, na próxima visita. Ele me abraçou com força e se afastou, desaparecendo pelos corredores da prisão. Saí da prisão atordoada. Quem era o cúmplice de Ricardo Ventura? Por que o Sr. Roberto tinha tanto medo de revelar seu nome? E o que essa revelação significaria para o meu futuro? Enquanto dirigia de volta para casa, uma sensação estranha me invadiu. Uma sensação de que estava sendo observada, seguida. Olhei para o retrovisor e vi um carro preto me seguindo de perto. Acelerei, tentando despistar o carro, mas ele continuou a me seguir. O medo tomou conta de mim. De repente, o carro preto acelerou e me fechou, obrigando-me a parar no acostamento da estrada. 2 homens encapuzados saíram do carro e caminharam em minha direção. Maria, disse um dos homens, com a voz rouca e ameaçadora. É melhor você esquecer essa história, ou vai se arrepender. E antes que eu pudesse reagir, eles me atacaram.